Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a Poli e eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. O versículo da nossa meditação de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 4, do versículo 24 ao 26, que diz o seguinte: Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: Você é para mim um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Moisés tinha um grande chamado, porém o mesmo Deus que o chamou era o mesmo Deus que estava decidido a matá-lo por causa da desobediência. Meditando sobre esses versículos, eu posso ver o quanto a minha desobediência pode me levar à ruína e também a me questionar. Se Deus não pouparia a Moisés, um dos homens mais importantes que já existiu, o que levaria Deus a me poupar se eu continuar na desobediência? Mas o que me chama a atenção é a segunda parte desses versículos. Vemos uma mulher que soube agir da maneira certa, na hora certa, para reverter aquela situação de morte. É isso mesmo, a atitude de Zípora fez com que a morte que estava vindo da parte de Deus sobre o seu lar fosse revertida. Zípora não havia sido chamada, Zípora não pertencia ao povo de Deus, porém a atitude dela mostra dois segredos. Primeiro, de alguma maneira Zípora conhecia os mandamentos e a lei de Deus, pois se ela não conhecesse, ela não saberia como agir. Segundo, Zípora temeu a Deus e por isso obedeceu. Será que foi fácil para ela? Não. Eu imagino que foi difícil para Zípora ter que ver que por causa da negligência do seu marido, a morte estava vindo sobre ele. E ela ter que acreditar e agir de uma maneira que ela nunca tinha visto em sua cultura. E mesmo na cultura judaica, a circuncisão não é uma função para as mulheres. Mas graças a Deus pela vida de Zípora, porque se não fosse por ela, Moisés não viveria para ver as maravilhas de Deus e não se tornaria o grande líder que ele foi. Zípora não havia tido uma experiência pessoal com Deus. Provavelmente o que ela sabia foi de ouvir falar. O que eu consigo entender é que não importa o chamado, a unção, as experiências, a posição. Um exemplo é o diabo, que era nada mais, nada menos que um querubim ungido, estabelecido por Deus como guarda no Monte Santo de Deus. O que realmente importa para Deus é a obediência. E o que eu aprendo com Zípora é que, apesar da sua atitude e obediência, é necessário conhecer a Deus. Zípora conhecia a Deus e por isso soube exatamente o que Deus queria e o que deveria ser feito. Vamos resumir em 3 palavras aquilo que realmente importa para Deus? Então vamos lá: conhecê-lo, temê-lo e obedecê-lo. Por isso, a partir de hoje, de todas as coisas que possamos almejar, que seja conhecer a Deus, temer a Deus e obedecer a Deus. E assim como a obediência de Zípora salvou Moisés da morte, a obediência de Cristo nos salvou da morte. Também a nossa obediência pode salvar alguém da morte. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai que está no céu, Deus, neste momento eu te agradeço por essa palavra e eu te peço, Senhor, que na tua infinita bondade e misericórdia, o Senhor se revele a nós e que através do conhecimento possa ser gerado em nós temor e obediência, para que assim como Zípora, ó Deus, que reverteu o quadro de morte no seu lar, assim também nós possamos ser usados, ó Deus, para reverter o quadro de morte, Senhor, não só em nossas vidas, não só no nosso lar, mas no lar e na vida de muitos outros. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. Que vocês tenham um lindo, abençoado e maravilhoso dia na presença de Jesus.